Marcos Braz admitiu que o Flamengo busca o jogador Evander, que joga no Portland Timbers da MLS, Liga Americana, e começou a carreira pelo Vasco, depois fez sucesso na Dinamarca, no Midland, e agora, teoricamente, de acordo com o Marcos Braz, esse jogador é scout nível A. Gente, isso é uma afirmação fortíssima. Comprometeu lá os colegas. Vamos aqui falar sobre esse jogador e entender se ele pode ser útil para o Flamengo e se ele vale aí esses valores que estão sendo noticiados. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tenho feito análises mais criteriosas, observando qualidades e defeitos de todos os jogadores, colocando eles no contexto do Flamengo. Então eu vou aqui fazer a mesma coisa, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Já deixa o teu like e se inscreve no canal, vamos direto ver os vídeos desse cara jogando e tentar compreender como é que ele pode ajudar o Flamengo. No final vamos meter campinho, colocar as posições que ele disputa. Será que ele é necessário? Será que vai ser um bom reforço? Bora lá, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Vamos lá, o Evander, vocês vão ver em destaque agora aí, vejam como ele é um jogador de meio de campo, corredor central, ele não é um ponta, um meia que costuma jogar muito aberto, ele é um jogador de corredor central, que não atua, pelo menos desde que saiu do Vasco, não atua também como um meia isolado, um meia destacado à frente ali de volantes, ele joga num tripé de meio ali à frente de um primeiro volante ao lado de um outro médio, digamos assim, né? Tem atuado mais nessa parte do meio para a esquerda, tá? Um destaque sobre ele é que ele é um jogador realmente muito técnico, tá? Na Superliga, lá na Superliga dinamarquesa, em 2001, 2022, ele foi o melhor jogador daquela competição. Ele fez 12 gols, né, naquela competição, entre os meias acima de 20 jogos, o segundo mais goleador. O primeiro em passes em profundidade nessa posição, o primeiro também em passes em profundidade recebidos e o cara que mais cobrou faltas diretamente ao gol. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas características e também sobre os defeitos, mas é sim um jogador de boa técnica, capaz de dominar a bola e girar, né? Uma troca de orientação corporal rápida, trocando base, jogando também com a perna esquerda eventualmente, encontrando soluções fora do trivial para algumas jogadas. Então, sim, é um jogador de técnica refinada. Sim, é o cara mais técnico do mundo, mais habilidoso do mundo? Não, mas é um jogador, sim, de técnica refinada que sabe tratar bem aí a redonda. Um detalhe sobre ele é que ele é um cara que usa pouco ou tem pouco o recurso do drible, tá? Ele é um jogador objetivo, teoricamente, mas que é muito difícil você vê-lo driblando, até muito pela região do campo que atua, mas ele não é um jogador do drible, tá? O drible dele, tanto ele não tenta muitas vezes, como não tem muita confiança nele, e não é, digamos assim, um grande driblador, tá? Embora tenha o biotipo do brasileiro driblador, ele é um cara mais de técnica, de como pegar na bola, né? Como saber acertar a bola. E aí a gente olha a grande qualidade dele que está nas bolas paradas, né? Ele, de fato, é um jogador brilhante nas bolas paradas e isso confere a ele um caráter decisivo importante, né? Porque ele acaba cobrando todas as faltas. Aqui eu até coloquei uma que ele isolou. Pô, por que tu botou essa falta que ele isolou? Porque é importante mostrar que ele teve confiança para tentar um chute lá do meio da área, o quanto ele confia nessa bola parada dele. De novo, gente, eu assisti aqui 8 jogos inteiros do Evander, tá? Eu não peguei highlight dele. Eu assisti 8 jogos inteiros. Estou colocando para vocês algumas cenas desses jogos, tá? Então ele cobra todos os escanteios dos times que atua, todas as faltas próximas da área, e ele é bem melhor nesse cruzamento fechado e na falta direta, né? O cruzamento com o pé fechado é a fortaleza dele, e as faltas também diretas ao gol também. Ele é um cara que até flerta ali com gols olímpicos, é um cara que sempre tenta essa cobrança de escanteio bem fechada,
Pela direita ele não cobra tão bem. E as faltas, ele tem um aproveitamento importante, né, de acertar a baliza nas faltas. Na MLS ele era o cara que mais ele é um dos caras que mais cobrou falta direto, e também na Dinamarca ele também era. Eu já tinha destacado esse caráter decisivo do Evander, né? O cara que sabe pegar na bola muito bem no jogo de futebol de hoje acaba sendo caras que marcam vantagem, que contam ponto no marcador, né? Lembrando que o futebol é um jogo de pontuação, e a pontuação ela se dá através do gol. Então, de fato, ele é um cara que está sempre marcando muitos gols, né? Sempre muito envolvido nas jogadas de ataque, porque ele é o cara que coloca essa bola na área, que finaliza essa bola, que tem confiança em finalizar. Então ele é, sim, um jogador decisivo. Quando a gente vai olhar na MLS, eu usei o benchmarking aqui, usando uma frase moderna, eu usei aqui o Thiago Almada como um jogador a ser desejável. Por quê, gente? Porque o Marcos Braz falou que o Evander é scout nível A. Eu acho que um clube como o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, é o maior clube das Américas, em receita, inclusive, ele tem que mirar os tops da liga aqui nessa região, né? E o top, o melhor jogador da MLS, né, pelo menos da liga completa, nessa posição, lembrando que o Messi joga mais avançado, é o Thiago Almada. E o Thiago Almada, argentino também, compatriota do Messi, fez 12 gols na temporada. O Evander fez 9, uma boa quantidade. Nas assistências, o Almada é o primeiro, com 16, e o Evander 33º entre os meias, com 4 assistências somente, embora ele tenha essa capacidade de passe decisivo. O Evander finaliza bastante, né? São 2,73 chutes por jogo, enquanto o Thiago Almada finaliza 3,14, né? Acaba finalizando mais do que ele. Quando a gente vai olhar os passes-chave, a gente vê que o Evander fica devendo bastante, né? É o 110 da posição em passes-chaves e o Almada é o 6º. Em todos os atributos que a gente for olhar de passe, finalização, etc., o Almada vence todos, né? Joga num time muito melhor? Não. O time do Almada era o antigo time do Luiz Araújo, né? Não é um time muito melhor do que o Portland Timbers, são 2 times medianos aí na MLS, pelo menos na última temporada. Mas é fato que ele é um cara decisivo ali dentro do seu contexto. Acho que é o melhor, não consegui analisar todos os jogadores do time, mas acho que é o melhor jogador do time dele. E é um cara que realmente conta ponto com essa capacidade que ele tem, especialmente de finalização, né? Seja de cobrança de falta, seja de fora da área, como nesse belo gol. Ele tem outras características importantes, como a capacidade de atacar o espaço, se projetar, além de gerar muito lance, né? Então aqui, quando a gente vai olhar para a capacidade de atacar o espaço, a gente vai ver que ele está sempre se projetando, como se fosse um segundo volante, se projetando, atacando o espaço, lendo ali os espaços abertos na frente, do jeito que o Tite adora ver. O Flamengo tem outros caras com essa capacidade, como o próprio De La Cruz, que recém chegou, e o Gerson, especialmente, que é brilhante nesse aspecto aí de ataque ao espaço. Como o Evander possivelmente vem para a mesma posição, esse médio aí, a mesma posição que o Gerson tem jogado, ele é mais ali para um reserva do Gerson, se vier, do que para um reserva até do Arrascaeta, embora ele tenha o caráter decisivo do Arrascaeta nesse aspecto de ser um, aspas, jogador terminal. Mas vejam como ele está sempre conseguindo atacar o espaço e se beneficia desse ataque ao espaço ao conseguir fazer gols muitas vezes. Uma característica positiva dele, defensiva, é a agressividade dele ao saltar pressão. E, gente, quando eu falo que é uma agressividade, que isso é positivo, eu ponho no contexto do Flamengo, né? O Flamengo é um time que gosta de subir esse bloco de marcação, de marcar pressão para pressionar adversários, e ele realmente vai muito bem por ter essa agressividade. Agora, nem todos os saltos de pressão dele são inteligentes ou bons. Muitas vezes eu notei o time dele até um pouco exposto por conta de um salto de pressão dele um pouco suicida. Ele é o cara que toma essa iniciativa de andar para frente. Andando para frente, ele realmente traz bastante combatividade para o time
bastante intensidade. Andando para trás, eu posso dizer que ele é um cara um tanto quanto desligado, digamos assim. Com a bola, ele tem outros quesitos que a gente precisa abordar. Ele é um jogador que fica o tanto quanto desligado, eventualmente, e tem uma característica de cometer muitos erros, né? Ele é um dos jogadores que arrisca todas, né? Ele arrisca muito, mas ele comete muitos erros e alguns erros que podem ser interpretados, tá, gente? Eu, como analista, não interpreto dessa forma, mas eu entendo como a torcida interprete e ela tem esse direito. Pode ser interpretado, sim, como displicência em eventuais lances, tá? Como um certo desligamento do jogo, aquele jogador mais vagalume, capaz de acertar lances realmente geniais e de cometer falhas por desleixo ou por exagero. Não foram poucos os lances que erros dele resultaram em finalização, às vezes erros básicos de fundamento, que não são culpa de uma falha de fundamento dele, mas talvez de uma falta de concentração no jogo, né? Ele é um cara que acaba errando muito passe e muito passe trivial em momentos do jogo que talvez requeressem uma melhor intensidade, uma melhor concentração dele, né? Então ele é um cara que comete muitos erros, seja na parte ofensiva, seja na parte defensiva, na hora de correr para trás. E isso pode ser uma coisa determinante no Flamengo. Tem muita gente na internet, até de forma pejorativa, o que eu não acho correto, o comparando com o Vitinho nesse aspecto. O Vitinho, na minha opinião, é um cara que deu certo no Flamengo, ele tinha uma expectativa muito maior do que o que entregou, verdade, mas que deu certo sim no Flamengo. Na minha opinião, um jogador aí bem mais técnico do que o próprio Evander. Colocando o elenco do Flamengo, né, para tentar entender as posições, onde que o clube está bem servido ou não, a gente analisa aqui posição por posição, colocando cada um deles, e entende o time titular, tendo o De La Cruz um pouco como um meia fechado. E assim, analisando isso, ele viria para uma das posições que maior oferta tem de atletas no elenco, muito por conta da versatilidade, especialmente de Gerson, Vitor Hugo e De La Cruz. Esses caras são muito versáteis, mesmo com a perda do Everton Ribeiro, ele não vinha jogando muito nessa função aí como um desses médios, né? E o que leva a crer que o Tite talvez não conte com o Vitor Hugo. O que, na minha opinião, seria grave, tá? Mas ele viria para uma dessas funções aí. Ele vem para ser reserva do Arrascaeta? Na minha opinião, não exatamente, tá? Mas é um cara que talvez possa cumprir isso. O que eu não vejo, gente, é uma capacidade do Evander de se tornar um jogador titular do time. Eu realmente não consigo enxergar. E aí você vai gastar 6,5 milhões num jogador que talvez não tenha condição de ser titular. Porque, veja bem, o Evander ele tem qualidades, como eu demonstrei no vídeo, ele passa longe de ser bagre, eu acho que tem muito debate aí acontecendo de uma forma preconceituosa, e eu acho que é literalmente essa a palavra, preconceito, é quando você tem um conceito prévio sobre algo que você simplesmente não conhece, né? Já tem uma pré-formação de opinião. Muita gente fala, o Flamengo não pode contratar da MLS, na MLS só tem bagre. Gente, quem fala isso não acompanha. A MLS, de fato, é uma liga que acontece muitos gols, e até tem alguns números dele que são inflados por isso, mas passa longe de ser uma competição onde tem só bagre. Todos os times têm ótimos jogadores, só não são maioria ainda, especialmente jogadores de defesa. O fato é que o Evander, ele é sim um cara que confere gols aos times onde atua. Então ele é um cara decisivo, e esse caráter decisivo dele o confere um valor de mercado ali alto. Ele realmente foi comprado por um valor até acima do que o Flamengo tem ofertado nele, pelo Portland Timbers, que não quer o vender, pelas informações que eu tenho. Então, seria muito contar com a vontade do jogador, mas, gente, para começar, o Flamengo está querendo ele para uma das funções que tem maior quantidade de atletas no elenco. Ainda continua sem lateral esquerdo, ainda não fechou com o Ortiz. Assim, não dá muito para entender, tá? Entre todas as funções que o Flamengo tem para reforçar, talvez a última seja essa
para onde o Flamengo está buscando o Evander. Aí muita gente está falando, pô, o Flamengo quer pagar 6,5 no Evander e não quer pagar no Rollheiser, né, jogador do Estudiantes, ótimo jogador, um meia argentino. Gente, para mim são funções diferentes, tá? O Rollheiser é um meia que joga também em um dos lados, é um meia baixo, de passada curta, de drible, é um jogador de outra característica que no elenco do Flamengo pode ser comparada à característica do Matheus Gonçalves. Então talvez por isso o entendimento de que o Rollheiser não seria tão necessário. Então o Rollheiser comparado ao Evander não é uma comparação justa, porque não é isso que o clube procura em um e outro. Está muito claro que o Flamengo no Evander espera ali um cara para ser reposição ao Gerson, reposição ali a uma dessas posições de médio, tá? À frente de um dos volantes, que é a função que ele tem jogado ali no corredor central. Eu, Vitor, contrataria? Não, não contrataria. Ele é bagre? Não. Ele é A, como diria o Marcos Braz? Não, para mim A é o Almada. E entre ele e o Almada tem uma distância grande, então, usando essa mesma régua, ele não seria nem B, tá? Então, com todo respeito ao Evander, que pode vir e pode dar muito certo no Flamengo, repito, ter esse caráter decisivo, na minha opinião, não deveria ser isso o que o Flamengo deveria estar buscando. Queria também aproveitar para convidar vocês a integrar o clube de membros deste canal. Os membros deste canal têm acesso à transmissão tática de todos os jogos do Flamengo e também têm acesso a uma comunidade via WhatsApp, né, comigo e com outros mais de 400 membros, onde a gente troca ideia e fala abertamente sobre quase tudo. Eu estou lá trocando ideia, dando opinião e tudo mais. Então, se você quiser fazer parte disso, custa só R$5 por mês ou mais, se você quiser me contribuir aí com mais coisa. E eu acho que seria legal ter você por lá, tá bom? É isso. Eu fui. Não se esqueça que o like e se inscrever e ativar o sino, tudo isso é de graça, tá bom? Valeu!